Com o psicólogo, psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa para falar sobre o trabalho realizado no Rio Grande do Sul, muitas cidades que foram devastadas pela enchente, e uma equipe aqui de Blumenau foi até o Rio Grande do Sul para fazer esse atendimento psicológico a essas pessoas, né? Com toda a experiência que a nossa equipe tem aqui, né, Antônio Gomes? Bom dia, obrigado pela participação. Jorge, e os ouvintes da Itaberá. O que se encontrou lá, Antônio? Então, a Blumenau tem esta parceria, né, principalmente ali dentro do Vale do Rio, ali do... Até fugiu o nome agora de tanto que eu falei nos últimos dias. Taquari, Vale do Taquari. E as cidades de Lajeado e Estrela, né? Então, todas as semanas tem ido equipes, né, compostas por médicos, psicólogos, assistente social, enfermeiro, né, técnico de enfermagem. E desde o início, então, quando nós fomos a primeira equipe, nós chegamos lá e começamos a fazer um olhar, né, também junto à gestão, porque eles estavam dentro de um caos, né? E a gente já sabe como é que essas tragédias conseguem desorganizar e apavorar, né, também o sistema público, né, a organização. Então a gente fez muito isso, de olhar junto a gestão, onde é que estavam as unidades de saúde, porque tinha unidade que desapareceu também, né? Foi destruída. Os abrigos, como eles estavam compostos dentro do município, né? As equipes. Também trabalhei com a equipe de saúde mental, os psicólogos, né? Contribuímos revendo as questões de capacitação, de habilidades de intervenção em tragédia, porque é eles que vão ficar lá, né? É eles que ficam. Então é muito importante tu não ir lá só fazer, mas tu ir lá contribuir para como se continua fazendo, né? Então o nosso know-how foi contribuindo nesse sentido, tá? É que tem aquele momento da adrenalina alta, né, em que tudo está acontecendo, que muitas vezes é um desespero, se não quase sempre, né? Pela falta até de conhecimento de tudo que está acontecendo, pela forma como tudo vai sendo levado, né? Tudo que você muitas vezes conquistou a sua vida inteira vai sendo levado. Depois vem a outra fase, que é quando as águas baixam, né? E você vê as consequências de tudo e por muitas vezes, se não quase sempre, se sente inútil em tentar conseguir recomeçar de novo, né? Jorge, uma das questões, principalmente as pessoas, né? O primeiro lamento, obviamente, são aqueles que têm perdas de vida próximos a si. Exato. Né? Então, nós estamos indo para 200 perdas de vidas, né? Confirmadas. Mas, a partir das perdas de vida, óbvio que nós temos outros elementos que são vinculados emocionalmente. Como, por exemplo, o hábito daquele bairro, daquela rua, o cérebro sabe que volta para lá, né? 30, 40 anos a pessoa voltando para aquela casa, né? Tem o cheiro, tem o desenho, né, geográfico. Dentro de casa tem as fotografias, tem a bicicletinha da criança. Então, quer dizer, são muitos elementos que vão se somando, fazem a composição psicológica dessa pessoa, né? A história dela está materializada ali. Isso é um dado, né, bem triste, né, que a gente constatou, que é o sentimento de perder, de extraviar esses elementos de história, né? A partir daí, as pessoas lamentam a perda da casa, obviamente, mesmo que dizem que vão reconstruir. Só que vem um outro porém. Nós temos, por exemplo, a questão ali em Estrela de troca de bairro, né? Não vai dar mais para ficar naquela região, né? O prefeito e o governo federal vão investir, estão já investindo, já existe cadastramento das pessoas, porque eles vão ter casas em outra região do município, né? Partindo para limites.
né? Então, tudo isso mexe com o bem-estar da pessoa, mexe com a segurança da pessoa, mexe com os afetos, mexe principalmente com o seu bem-estar psicológico, né? Que ela, de repente, ela é levada a romper todos os aspectos da vida dela, desde os geográficos, os sociopolíticos, econômicos, até então o mais profundo, que são os emocionais e os vínculos de relacionamentos psicológicos que ela tem. Não é fácil. Agora, outra coisa que acontece muitas vezes, né, quando acontece uma catástrofe como essa, destrói regiões, as pessoas acabam tendo que ter lares improvisados, né? Muitas vezes em ginásios de esporte, igrejas, escolas e por aí. Acabam tendo que ter uma convivência com quem nunca viram na vida. E no retorno, na reconstrução, no tudo, eles não têm mais a casa deles e acabam tendo que ir para um conjunto habitacional, por exemplo, né? Viver em comunidades, né? Dividindo condomínios, coisas que não aconteciam. A gente teve aqui em 2008, 2009, algumas consequências nesse sentido que exigiam muito do trabalho de vocês para que as pessoas se readaptassem a uma nova realidade de vida, né? Haja visto, por exemplo, as últimas 2 décadas que Blumenau aderiu ao plano, né, do governo federal Minha Casa Minha Vida, que foram construídos os condomínios verticais, né? Muitos ali passaram por trabalhos com psicólogos e assistentes sociais das secretarias de Blumenau, por conta do quê? Do ajustamento da sua compreensão para se adequar a um novo bairro e a uma nova estrutura social, né? Porque era um condomínio. Pessoas que saíram dos seus bairros de casas e foram morar dentro de um condomínio. Então, as normas de um condomínio, as regras, né? Tudo isso implica em treinamento interno de cada pessoa, né? Porque quem vive numa casa chuta o assoalho, não está nem aí, né? Porque embaixo da casa pode ter ratos, baratas e cobras. Agora, num apartamento, né? Também não deixa de ter cobras, tem gente que tem cobra dentro de casa, né? Mas num apartamento já não dá para andar com um saltinho alto, bater, criança jogar bolinha de gude, né? Tem bolinhas, tem brinquedos de crianças que causam muitos problemas nos condomínios, porque ela faz estalos, tac, 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 e às vezes é antes da criança ir dormir, ela relaxa um pouquinho brincando. Então, essas questões todas o ser humano tem que ver, né? E eles também, obviamente, quem passa por uma tragédia volta muitas vezes para um outro lugar e um tipo de vivência social diferente da que tinha. Uma coisa é tu viver numa comunidade aberta, uma rua, uma associação de moradores. Outra coisa é tu viver dentro de um condomínio, né? Mas os condomínios, por sua vez, dão muito mais segurança, né? No sentido de que tu tem a casa na rua, o furto está mais exposto, né? Existe mais vulnerabilidade de várias formas, né? E dentro de um condomínio tem segurança, tem administração, né? Também é uma questão de adaptabilidade, né? Em situações assim também, Antônio Gomes, né? Se prolonga muito a permanência em locais improvisados, o que vai gerando um incômodo para essas pessoas, né? Porque a demora para se voltar à normalidade, muitas vezes, né, começa a gerar uma depressão, uma ansiedade, que pode impactar na saúde de cada um, né? Então, a irritabilidade por estar nesses ambientes, a gente considera até normal, né? Porque a pessoa está alterada emocionalmente. Com essa situação, ela vai apresentar irritabilidade. Aí, então, começa aquelas brigas, né? Exigindo o imediatismo da sua casa de volta. Mas nós sabemos, em todas as tragédias, que o governo deu conta, né, muitas vezes, porém não imediatamente. Isso leva, às vezes, até 2 ou 3 anos para se organizar. Pois é. Tá? Nós tivemos mais de 1 ano pessoas em abrigo em Blumenau, né? Entende? E vamos dizer que nós temos uma organização administrativa
muito bem elaborada, né, com um bom conhecimento de causas das coisas do município, e não se dá conta imediata disso, né? Então as pessoas vão xingar muito, vão buscar culpados, né, vão agredir. Porém, nós sabemos, mesmo que elas terão seu ambiente, elas vão passar por uma espera. Tomara que essa espera não leve 3 anos, mas é de 3 anos para baixo, com certeza. Não é semana que vem. Elas estão se cadastrando, mas o cadastro não quer dizer que um terreno, que uma área, que o município logo vai adquirir essa terra, de que o governo logo vai conseguir fazer a infraestrutura daquele ambiente. Aí entra a paciência e a compreensão. Para isso serve a Secretaria, principalmente de Desenvolvimento Social, para estar dando informação. A informação, não deixar essa população sem informação. Olha, está acontecendo tal e tal processo no trâmite aqui, né, legal, para ir para lá. Isso vai ajudando eles a constituir um tempo cerebral, né, para que possam esperar. Esse trabalho, né, desse acompanhamento psicológico dessas pessoas que passam por essa situação, mais uma vez eu repito, foi comum aqui também, nesse sentido, ele tem que ser permanente, Antônio Gomes. Cada um tem uma reação diferenciada, né? As pessoas que vivenciam essas situações disruptivas que a gente chama, né, que é o rompimento da normalidade da sua vida, esse evento catastrófico, ele é traumatogênico, porque ele tem potencialidade para fazer com que algumas pessoas desenvolvam trauma, né? Instalem em si um tipo de trauma. Não quer dizer que todas vão instalar o trauma. Num primeiro momento, sim, todas estão vulnerabilizadas ao evento traumatogênico, à situação disruptiva, e vão apresentar alguma alteração, né? Como um distúrbio no sono, na alimentação, choro, raiva, tristeza, medo, insegurança. As ansiedades, as angústias são naturais até um período desse evento. Depois, o que vai acontecendo? Outras pessoas que já têm uma predisponibilidade na sua constituição psicológica, né, na sua saúde mental, vão seguir ou não seguir uma patologização. Vão desenvolver aspectos que a gente chama de estresse pós-traumático, que entra ansiedade, transtorno de ansiedade, fobias, depressão, infartos, AVCs, alcoolismo, dificuldade nos relacionamentos, nos seus ambientes de trabalho e com a sua família. Inclusive, há muitas separações também, se não forem bem acompanhados. Tá? Isso no processo seguinte, que pode ir até 10 a 15 anos, esses efeitos. Tudo isso? Pode ter gente ali que vai ficar camuflado dentro desses estresses pós-traumáticos, e isso vai, de alguma maneira, né, sendo despertos em si, sendo instalados na próxima década, 10 anos. Por isso nós precisamos fazer um acompanhamento, sim, muito. Quanto antes fizermos, melhor para a prevenção. Nesse instante agora, que é o instante agudo da crise, da tragédia, mas na sequência, com certeza, nos próximos 3 anos, o município tem que estar bem esperto com as questões e as expectativas psicológicas que pode se apresentando. Então, trabalhos de grupos, os CAPs desses municípios, as ONGs, os voluntários da psicologia, da saúde mental, tudo isso nos próximos 3 anos é muito importante que esteja sendo vivenciado dentro dessas comunidades, desses municípios. E aí depois, claro que o município fica com a sua estrutura de saúde mental, que normalmente passa pelos CRAS, né, que observam muito isso, do desenvolvimento social, e pelos CAPs das secretarias de saúde. É verdade. O que pode auxiliar a gente quando a gente passa por um momento assim, Antônio Gomes, né? Além de ter um profissional, de buscar uma ajuda, mas o que mais no nosso dia a dia a gente pode aplicar, buscar na igreja, numa religião, para nos colocar de novo, né, no caminho, na consciência
de tocar a vida como vinha até então, né? Antes de passar por um trauma como esse. É muito importante, Jorge, as pessoas irem se refazendo nas suas relações sociais. Tá? Os grupos socioafetivos, eles contam muito para a saúde mental. Né? Jacó Levi Moreno já dizia, há muitos anos atrás, que foi o criador do psicodrama, de que a saúde mental também é medida pela sua qualidade de relações sociais. Então, quanto mais isolada uma pessoa está, mais ansiosa ela pode vir a ficar por conta da dificuldade de compreender que as coisas passam, de que há estruturações para nós superarmos, para nós darmos novos significados para a vida. Então, retomar as pessoas em volta de si, ter no mínimo 1, 2 pessoas de bom vínculo afetivo ou social, de que tu possa trocar conversas sem julgamentos, sem ameaças, sem medos, mas que possa desenvolver uma relação ali que é a compreensão de que tudo o que está acontecendo não é só comigo, é com mais gente também, e de que as tragédias, sim, existiram, e elas foram contornadas com o apoio da sociedade e dos estados, dos governos. Tá? Então, isso é um item muito importante. O primeiro é o grupo socioafetivo. Né? Depois, essa pessoa vai se distribuindo. Tem os que vão buscar na espiritualidade de várias formas, dentro de uma religião, dentro de grupos, dentro de reflexões filosóficas, dentro de grupos de psicoterapia, os apoios terapêuticos que existem dentro das cidades. Né? Essa é a forma, né, de ir contendo todo esse pavor, todas essas dúvidas, todos esses medos. Então, teoricamente, é isso. Grupos, relações sociais, os grupos de espiritualidade, os de religião e os filosóficos. Né? E relacionamentos. Quando a gente fala em relacionamento, estamos falando aqui de amizades, né? Sociais. Relacionamentos, né? Sociais que ajudam muito no dia a dia também. Exatamente, né? Esses vínculos. Tá? E a pessoa tem que procurar, né, despertar em si situações que lhe favoreçam o bem-estar. Então, sair, caminhar, arejar, passear, visitar, né? Buscar boas relações além da sua casa também. Tá? Sempre é importante, né, Antônio? Sempre importante. Em todos os casos. Evitar o isolamento. Evitar ficar só consigo, porque as angústias vão povoando a cabeça dessa pessoa. Tá certo. Antônio Gomes da Rosa, obrigado pela sua participação nessa manhã de quinta-feira. Muito obrigado e felicidades a todos. Eu conversei com o psicólogo, psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa. Falamos sobre o trabalho realizado no Rio Grande do Sul.